E aí, meus betas, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre We Will Love Again, lançado em 2024. Ele é um vertical, sempre lembrando que vai ter spoiler, e aqui uma pequena observação que eu já faço em outros vídeos, que são dos verticais também, as empresas desses projetos, eles trabalham como se fossem séries com micro episódios. Cada episódio tem ali 2 minutos, mais ou menos. Só que eu considero o projeto fechado, sabe? Não é. Ah, o episódio 1 aconteceu isso, o episódio 2 aconteceu aquilo e tal. Não, eu trabalho como se fosse tipo um filme, por isso que ele entra no sobre filme. Mas se você for procurar, ele está como série, tipo, eles não falam tipo Sneak Me in Your Closet e Sneak Me in Your Closet 2. Obviamente que tem essa diferença, porque muda o título, mas eles trabalham como se fosse Sneak Me temporada 1 e Sneak Me temporada 2. Obviamente, e aí como tem, se eu não me engano, tem um filme, uma, Meu Amor é um Popstar, alguma coisa assim, e aí tem Meu Amor é Popstar 2, dando exemplo porque não é esse o título do projeto, tá? Mas aí, só para vocês entenderem que mesmo eles trabalhando como série, eles intitulam como filme. Que a gente pega aí Sneak Me 1 e Sneak Me 2, que é Sneak Me in Your Closet, My Prince, que é o primeiro, e Sneak Me in Your Closet, Lost in Deja Vu, que é o segundo. Inclusive, eu já gravei vídeo falando dos dois aqui. Então, falaremos hoje de We Will Love Again, que é um outro projeto de Seth Hedin. Seth Hedin, ele faz muito projeto vertical. E muito dos projetos, vários projetos, não é muitos, mas vários dos projetos que eu vou trazer aqui vai ter o Seth Hedin, porque ele, vamos dizer, ele foi o meu ator isca, né? Comecei a assistir Vertical por causa do Seth. Seth, ele não é meu ator favorito em Verticais, tá? Mas eu comecei a assistir Verticais mesmo por causa do Seth, que eu conheci o Seth e a Nicole Mattox. E, e aí eu comecei a assistir mais e mais e mais e mais, né? Hoje em dia, desde o ano passado, mas a gente vai falar hoje em dia. O meu ator favorito em Vertical é o Shane Davis, né? Mas é isso. A direção desse projeto foi feito por Suzu, roteiro por Sophie Cheong. Aí de personagem principal tem o Noah Preston, que é feito pelo Seth Hedin, e tem a Alina Campbell, que é pela Alina, eu não vou falar o sobrenome dela, mas está aqui na descrição, se vocês quiserem ver, porque apesar de ser um filme americano, Sabostikova. É mais ou menos assim o sobrenome dela. E aí, só pra. Eu peguei o nome dessas duas personagens, mas é só pra. Porque eu vou falar, citá-los, mas eu não peguei o nome dos atores. Provavelmente na hora de salvar o vídeo, tiver upando o vídeo, talvez eu pegue e pesquise o nome e jogue na descrição junto com o do Seth da Elina, mas não garanto nada. Tem a Nora Preston, que é a mãe do Noah, e tem a Sarah, que é amiga da Lina. A Lena. Tá. Começa no está noivo da Lina, mas a mãe dele obriga ela a terminar com ele. Eles estão juntos há 6 anos. Tá. A mãe da Lina tá doente. E aí o Noah, ele tá com a Lina no hospital lá e tal, e aí a mãe dele chega,
pede pra ele buscar um café pra ela, ela fica sozinha com a Alina e ela vira pra ele e fala: "Ó, se você ama ele de verdade, é, libera ele, porque ele ganhou uma bolsa na Oxford, mas ele não tá querendo ir porque por sua causa. Ninguém falou, mas há, tipo 4 anos atrás, ele abriu mão de uma outra escola lá que era muito importante, eu não lembro o nome agora, mas ele abriu a mão para ficar com ela. Então a mãe dele, a Nora, né, ela faz muita pressão na cabeça da Lina, e aí ela termina com o Noah e ela beija o Peter. Guarda o nome do Peter. E não é o Parker. Piadinha idiota, mas eu precisava fazer. Que, ó, a mãe da Lina está doente, a mãe do Noah usa isso contra ela. Aí anos se passam e o Noah vira uma pessoa super bem sucedida, uma pessoa multimilionária. A Lina trabalha na Crazy Maple Studio e o Noah decide comprar. Ele tem uma empresa de tecnologia. Inclusive, é muito engraçado porque o assistente dele vira e fala: "Nossa, mas isso daí é entretenimento. O que a gente vai fazer com entretenimento se a sua empresa é sobre tecnologia?" Aí ele até vira e fala, tipo assim, que o objetivo dele é comprar essa empresa, que é aonde a Lina trabalha. Aí 2 meninas mentem pra Lina, elas falam que é a Abigail e a Yvonne, elas dizem, mandam uma mensagem pra Lina dizendo que ela tem que vir mais tarde e tal, mas elas fazem isso para elas poderem, pra Lina perder a reunião e as duas se jogarem pro Noah. Porque tem uma entrevista que o Noah tá dando e tal, e aí ele vira e fala que o que impulsionou ele foi uma pessoa que ele amou. E aí a repórter: "Nossa, mas você tá apaixonado?" "Não, porque ela terminou comigo." Aí as meninas, essa Abigail e a Ivone, elas falam: "Nossa, a pessoa que deu um pé na bunda dele agora deve estar bem arrependida." E era justamente a Elina que estava lá perto. Ela fala: "Ah, vocês estão falando demais, eu vou embora, eu vou trabalhar." E aí elas mandam essa mensagem falando que é para ela chegar às 10 horas e trazer café e alguns snacks e tal. E só que o chefe delas foi bem específico que todo mundo tinha que chegar extremamente mais cedo para dar atenção para o Noah. Então a Lina chega e dá de cara com o Noah. E aí ela tem um choque, porque ela não sabia, né? As 2 meninas, elas sabiam porque o chefe falou com elas, mas... E o chefe ia mandar mensagem pra Lina, mas a Abigail falou: "Não, mas eu já mandei mensagem pra ela, tá tudo certo, ela tá sabendo de tudo." É óbvio que era mentira. Aí o Noah, ele decide ficar na cidade para conhecer um pouco mais sobre, né, a cidade, sobre a empresa e tal. E ele pede uma assistente dentro da Crazy Maple Studios. A Abigail já se joga logo em cima, falando blá blá blá. Aí a Ivone falou: "Mas eu também sou daqui e tal." Aí ele: "E você, senhora Campbell?" Aí ela falou: "Não, mas eu não sou daqui e tal." A Abigail é muito mais preparada para isso. Ele: "Mas da onde você é?" Ela fala: "De Maryland." Ela: "Nossa, é tão difícil encontrar um marylandense aqui. Eu quero que a senhora Campbell seja minha nova assistente." Obviamente que ele só queria atormentar ali, né, gente? Vamos falar a verdade. Aí ela vai falar com o Noah e ele diz que atormentar ela será divertido. Bom, continuando. O Noah liga de noite e diz que está com fome e obriga a Lena a levar comida para ele. Ela fica tipo, blá, 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 mas aí ela vai porque ele ameaça o trabalho dela.
E aí ele fala que o término foi há 5 anos atrás. Ele tinha uns 22 anos quando eles terminaram, agora ele tá com 27, se eu não me engano. 27 multimilionário, aqui com 32, contando moedinha pra comprar comida. Sei lá, filmes assim, eu sei que é fantasia e tal, mas me faz ficar pensando no tempo que eu perdi e nas coisas que eu não conquistei porque eu fiquei, tipo, com medo de correr atrás. Tipo, pessoas que eu perdi no meio do caminho e tal. Mas, enfim, né? Noah faz Elina comprar café várias vezes até ela enlouquecer e pedir para ele parar. E ela vira e fala: Nossa, você é um jovem multimilionário, você tá tudo certo, mas eu preciso trabalhar. O meu chefe ele espera que eu entregue os meus artigos, faz parte do meu trabalho. Eu não posso me dar o luxo de perder o trabalho. E aí ela sai e o Noah fica tipo, nossa, caramba, será que, nossa, sei lá, virou super cebolinha agora, mas enfim, será que eu peguei pesado demais e tal? Porque vamos falar a verdade, ele ainda ama a Lina, né? Só que ele não quer admitir, então ele fica provocando ela, fica, né, fazendo ela ficar perto dele. O povo vai embora, mas a Lina fica, né? Porque ela quer terminar um artigo. E aí o Noah fica esperando a Lina no lado de fora e leva ela embora. E, enfim, e inclusive essa cena, né? O final dessa cena, né? Ela dorme, ele até chega mais perto para ela ficar com a cabeça no ombro dele e tal. E aí ela fala, por que será que eu ainda o amo? E ele fala, por que será que eu ainda a amo? Enfim, os dois amam um ao outro, mas fica nesse joguinho idiota. O Noah ele manda um cartão e pede para ela comprar um presente para uma mulher. Só que chegando lá, a vendedora ataca ela. Nesses verticais isso daí é bem comum, que um cliente chega na loja querendo fazer uma compra e eles dizem que a pessoa não começa a atacar a pessoa, falando que ela é feia demais, que ela é mal arrumada demais, que ela é pobre demais, que ela não vai conseguir. E aí, na verdade, essa pessoa é tipo milionária ou tá envolvido com alguém que é milionário, e aí depois o vendedor fica com cara de bocó. E foi basicamente o que aconteceu aqui, né? Que aí a vendedora ataca a Lina, dizendo que ela é pobre. Depois acusa a Lina de ter roubado o cartão do Noah. Ela diz que ele é noivo dela, né? A vendedora ela chama a polícia. A polícia chega lá e tal. Ela fala, ele é meu noivo e tal. E aí, obviamente, que a vendedora não acredita. E aí o policial fala, tá, então vai precisar ligar para ele para confirmar essa historinha. E aí a Sarah, que é amiga da Helena, ela vai e liga pro Noah e explica tudo o que tá acontecendo. Aí o Noah, ele chega e fala, ai, oi amor, o que aconteceu? Me disseram que você tá com problemas. E aí, obviamente, que a cara da vendedora cai, né? E aí o policial vira e fala, você é o Noah Preston? E ele fala, você não consegue dizer? E aí eles vão, o policial pede desculpa pra Aline e tal, pro Noah, vai embora. E aí o Noah, ele pede pra ver as joias que tem na loja, né? Ele já, a bolsa que ela tinha escolhido, a vendedora já separou, mas aí ele vira e fala, mas escolhe aí um que você acha bonito. E aí ela vira e fala, não é pra mim mesmo, então. Aí ela pega um anel e fala, isso aqui é bonitinho e tal. E aí ele vai e decide comprar todas as joias.
E aí a vendedora fica passando vergonha. Por que isso? Porque quando eles terminaram, o... uma das coisas que ela falou é tipo, ah, mas você não tem nada, você não tem casa, você não tem carro. Você, homens de verdade, eles dão para suas namoradas, esposas, noivas, é, bolsas e joias e tal. Então ele lembra muito disso, isso ficou muito preso na cabeça dele. Então ele vai, só tipo assim, pra Alina, ele tá comprando isso pra namorada. Tanto é que ela vira e fica pensando, toda hora ela fica pensando, tipo, nossa, quantas namoradas ele tem? Porque pra comprar tudo isso de presente. Mal sabe ela que era tudo pra ela. Tá. A Sarah começa a sair com o Aaron. A Sarah é amiga da Lina. O Aaron é o assistente do Noah. O Aaron, ele é o assistente, ele é tipo o braço direito do Noah em assuntos gerais, principalmente na AAA, que é a empresa de tecnologia do Noah. E a Lina, ela tá como uma espécie de assistente, na verdade ela é uma auxiliadora do Noah, enquanto ele tá na Crazy Maple Studio, até esqueci o nome do negócio, mas enfim. O Noah, ele vai para São Francisco para resolver uns problemas, e aí ele chama uma amiga e pede para ela fingir que é namorada dele, né? E, e aí até aparece a Lina, ela recebeu um e-mail dizendo que vai ter uma espécie de jantar, de gala, para comemorar, né? Porque o Noah decidiu comprar mesmo o estúdio. E aí, a partir daí, ele vai ser o novo chefe da Lina. Então, ela começa, na hora que ela vê sobre esse negócio, sobre esse jantar, ela tá escrevendo a resignation letter, né, que é a carta de demissão dela, porque para ela não tem como ela trabalhar com o Noah sendo o chefe dela. E aí a Lina, ela decide contar pro Noah o que ela sente, mas aí descobre que ele tem uma namorada, que é essa questão aí, que é a tal amiga dele que finge ser namorada dele. É até engraçado que tem uma cena que ela vira e fala: ninguém nunca me pediu pra ser a namorada de mentira, pra fazer ciúmes. Essa deve ser uma garota de sorte, né? E aí, quando essa menina chega, né, que é a que finge ser a namorada do Noah, é, a, a Alina, ela sai e vai no banheiro, né, super mal, e aí o Noah vai atrás. Aí o Noah tenta beijar ela e ela dá um tapa nele, porque aí ele começa a falar: ai, mas a gente nem é sério e tal, se você quiser ficar comigo, blá 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 blá. E aí ela fala que ele mudou muito, que ele é um traidor, né? Porque se ele tem namorada e tá querendo ficar com outra pessoa, beijar outra pessoa, significa que ele é um traidor, basicamente. Aí ela sai, ele vai atrás, aí o Noah confessa o amor dele e os dois se beijam. E aí tem vários fogos de artifícios, e aí aparece no meio desses fogos o AAA, né? Do AAA. Triplo A. Tem o Izinho no final, porque Artificial Intelligence, né? Que no Brasil conhecido como IA, lá é AI. E aí o Noah conta que o nome da empresa é assim por causa da Lina, né? Aí o Noah pergunta por que ela foi embora, né? Porque ela terminou com ele, mas ela não conta a verdade completa e tal. Ela não. É muito estranho, porque ela não conta que foi por causa da mãe dele, mas mais pra frente ele fala com a mãe dele como se ele soubesse que tinha sido ela que tinha feito alguma coisa, né? Mas enfim. Aí
ela conta pro Noah que o Peter é gay. Lembra do Peter que ela beijou lá quando tava terminando com ele? Na verdade, ele é gay. Ele só tava fingindo ficar com ela pra poder dispensar, né? E aí o Noah pede a Aline em casamento, com uma mesa cheia de chave de carro, chave de casas, bolsas, joias e tal. Isso tudo é seu, mas você tem que ser minha. Ah, aí eles vão para Crazy Maple Studios, aí eles estão brindando, né? Porque agora, como o Noah comprou a empresa, agora ele é o chefe e tal. E aí a Lina, ela diz que se demitiu. Aí as meninas, a Abigail e a outra, que eu já esqueci o nome, acho que é a Ivone, elas estão tipo, o que você aprontou para ter sido demitida? Aí ela vira e fala, tipo, não, porque eu não quero ser um pesadelo pro RH. E aí elas ficam tipo assim, como assim? Aí o Noah vira e fala que ela tá se demitindo porque ela e ele vão se casar. Aí tem a cena deles descendo a escada, ele de social, ela com o vestido de noiva. Aí eles estão descendo a escada, tiram uma foto e eles dão de cara com a mãe do Noah. E aí ela vira e fala: Nossa, meu filho se casou e nem me convidou. Aí ela fala: Posso conversar com a Lina sozinha? Aí ele: Não, porque da última vez que vocês ficaram sozinhas eu perdi 5 anos com a Lina. Aí ela: Não. Tipo, né? Aí ela devolve a aliança do primeiro noivado, que ela disse que ela jogou fora, mas ela guardou. Aí ela vira e fala que ela sempre imaginou que esse momento aconteceria, né? E aí ela pede desculpas para a Lina, mas ela fala que ela não se arrepende porque graças ao que ela fez, o Noah hoje é uma pessoa de sucesso, uma pessoa, né, multimilionária. E aí ela fala, o amor requer sacrifício. Então é basicamente isso. Vocês assistiram We Will Love You Again? Se vocês assistiram, comenta aí se tem alguma cena que eu não falei que seja importante. Gente, bem breve, que tem um pequenininho vindo torrar minha paciência ali.